Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, senhoras e senhores, chegamos, rapaziada, para mais uma notícia aí, né, do futebol brasileiro e mais uma notícia aí do Palmeiras. Aqui no canal Lutiofute a gente traz aí sempre notícias dos dois clubes aí que estão se destacando nos últimos anos, hein? Então é notícias em primeiro momento para vocês. A gente já traz a notícia aí, Palmeiras e Flamengo. Então convido os palmeirenses flamenguistas aqui, sempre notícias aí dos maiores clubes aí que estão se destacando nos últimos anos, né? Então a gente está dando muita ênfase aí aos clubes. Rapaziada, bora lá pro site do nosso Palmeiras. A gente deu uma pesquisada aqui no site e tem uma notícia aí que saiu lá no site do nosso Palmeiras, que é até polêmica, é uma certa, né, cutucada, uma treta aí do Felipe Melo, né, do Pitbull, com o professor Abel Ferreira. No título da matéria aí, lá no site do nosso Palmeiras, diz o seguinte: treta, Felipe Melo dispara sobre o Abel, né, Abel Ferreira, e diz que foi um ano em que o quê? Fica ligado que agora eu vou passar para vocês o que está acontecendo dessa treta aí, tá, rapaziada? Como diz aí também na matéria, né, diz aí que o ex-volante do Palmeiras questiona o planejamento após temporada sem títulos e cobra mais presença aí do treinador do Palmeiras. O que está acontecendo, rapaziada? Vamos lá. Por que ele diz que ele cobra mais postura do Abel Ferreira e cobra mais a presença do treinador? Por quê? Primeiro ponto, o Palmeiras se apresenta amanhã, dia 4. Dia 4 será a apresentação do clube. O que acontece é que na notícia que saiu aqui do nosso Palmeiras, o site diz que o clube, os jogadores se apresentam no dia 4, ou seja, amanhã. E o Abel Ferreira, pelo que eu estou olhando aqui no meu calendário, ele se apresenta no dia 8, que dia 8 vai cair numa quinta-feira. Ou seja, o Abel Ferreira, o treinador, pega a visão, o treinador Abel Ferreira só se apresenta na quinta, no dia 8. E os jogadores já se apresentam amanhã. E isso, segundo aí informações do próprio site do nosso Palmeiras, deixou o Pitbull pistola. Por quê? Porque o Pitbull diz aí, né, na matéria também, que o Pitbull, ele atualmente, né, o comentarista aí da ESPN, ele utilizou até as próprias redes sociais para comentar isso aí, né, para poder criticar o Abel Ferreira pela decisão aí do comandante, que foi muito ruim. Porque pro Felipe Melo, né, o contexto aí, né, da situação exige uma postura diferente do treinador, né? Ou seja, se apresentar junto com o elenco, ou seja, amanhã, e não deixar o elenco se apresentar primeiro para depois o treinador se apresentar no dia 8, né? Então assim, pegou muito mal pro Felipe Melo isso. O Felipe Melo acha que o Abel Ferreira fez muito errado de querer se apresentar depois. E diz aí também na matéria que na avaliação do comentarista aí, o clube investiu alto, né, no ano passado, 2025, e não conquistou títulos. Então o clube ficou a zero, sem título nenhum. E pro Felipe Melo ele achou uma postura muito desagradável já para começo de ano agora do Abel Ferreira. Deixar os jogadores se apresentar no dia 4 e pro treinador se apresentar 4 dias depois, só dia 8. Ele achou uma postura muito errada do Abel Ferreira, sendo que o time não tá ganhando nada, né? No ano passado não ganhou nada. Então o Felipe Melo ficou bem pistola aí, rapaziada. E na avaliação do comentarista aí, né, do Felipe Melo, aí o clube investiu alto e não conquistou títulos, e esse fator, claro, portanto aumentaria aí a responsabilidade do professor aí, do treinador. E nas redes sociais o Felipe Melo disse também que foi um ano em que o Palmeiras gastou muito, né, e cadê o resultado? Zero, né? Então ele acha muito injusto isso. O ex-volante também destacou, rapaziada, o impacto aí, né, interno aí na decisão, né, que para ele, pro próprio Felipe Melo, os atletas podem questionar a ausência inicial do treinador. Para ele, os atletas têm sim que questionar, né, podem questionar a ausência inicial aí do treinador no dia 4 e ele se apresentar no dia 8, né? E o Felipe Melo destacou também, né, as frustrações do clube em 2025. Muito dinheiro investido, não ganhou a Copa do Brasil, o time foi eliminado nas oitavas pelo Corinthians, não ganhou o Brasileirão, foi vice pro Flamengo no Brasileirão e na Libertadores também foi vice pro Flamengo. E o Felipe Melo, aí, o Pitbull, ele afirmou que não fugir de polêmicas, ele não gosta de fugir de polêmicas, ele fala mesmo na lata. E segundo o próprio Pitbull, a crítica é direta e baseada em convicção pessoal. É essa treta aí, mano. E ele também relembrou situações semelhantes do ano de 2020, que ele diz o seguinte: ele diz que naquele tempo, né, naquele contexto da época, o Abel Ferreira retornou depois que vinha de conquistas, ou seja, ele só retornou depois dos jogadores quando o time estava ganhando títulos. Ele achou até aí normal. O problema é que em 2025 o Palmeiras não ganhou nada.
Então ele acha legal que o certo era o comandante, o Abel Ferreira, se apresentar junto com os jogadores e não deixar para depois, segundo o próprio Felipe Melo aí. E pro Felipe Melo aí os cenários são distintos agora que o Palmeiras inicia a temporada pressionado por, né, resultados aí. E a decisão também teve aval aí da presidente, né, da Leila Pereira, e o clube manteve o planejamento já adotado em anos anteriores, aí, segundo informações da matéria. E por fim também o episódio reacende também o debate sobre a liderança e gestão, né? E a temporada de 2026 aí sobre o comando forte, né? E começa sobre forte expectativa aí pro Palmeiras 2026, que agora o Palmeiras quer ganhar títulos, né? O Palmeiras busca ganhar títulos aí. E aí o Felipe Melo deu essa cutucada e disse que o certo era o professor se apresentar para os jogadores e mostrar ali, ó, já vontade e gás já no começo de temporada. E aí, rapaziada, o que tá pegando? Agora a gente mudou a página aí que você tá vendo. Essa foi a crítica do Felipe Melo. Aí o Abel Ferreira, Leila, a galera ficou sabendo dessa crítica do Felipe Melo. E o Abel Ferreira, senhoras e senhores, simplesmente resolveu antecipar a sua volta. Meu, olha o que o Felipe Melo fez, velho. O professor ia voltar só no dia 8. Por causa de críticas do Felipe Melo, o professor teve que, né, realmente antecipar a sua volta. Como diz aí no site do Bola VIP, horas depois dessa treta aí, dessas críticas do Felipe Melo, o Abel, aí diz aí no título, o Abel antecipa a volta e se apresenta junto de elenco do Palmeiras. Que Felipe Melo criticou o folga maior do português. E aí diz aí, planejamento já havia sido alinhado, né, com Leila Pereira e o Anderson Barros, mas informação ganhou repercussão após a declaração aí do comentarista aí do grupo Globo. Gente, que absurdo, que absurdo. E segundo a matéria aí, diz aí, que a gente separou aqui na matéria, que segundo o jornalista André Hernan, né, da ESPN Brasil, o treinador português não vai voltar mais no dia 8. O português estará presente aí, segundo a matéria aqui, estará presente na próxima terça-feira, dia 6, ou seja, 2 dias então antes ele já vai voltar. Seria apenas um dia após o retorno do elenco à academia de futebol. Lembrando que o grupo, né, Alviverde aí, na galera e os jogadores se reapresentam na noite deste domingo, dia 4. E no dia 5, né, vão fazer aí, passando por exames médicos, né, exames físicos e avaliações clínicas. E o Abel Ferreira, por sua vez, comandará o primeiro treino com bola já na terça-feira, rapaziada. Olha o que o Felipe Melo fez. O professor ia voltar na quinta-feira, no dia 8. Críticas do Felipe Melo, o professor vai ter que voltar agora no dia 6. Vai antecipar por causa desses, né, desses ataques aí, dessas críticas, né, do Felipe Melo ao professor aí, rapaziada. Vamos ver aí como é que fica a situação agora do Palmeiras com isso daí, velho. Caramba, que treta, né? Até o presente momento, dizem que a informação, né, nos bastidores, que o Abel Ferreira ficou bem pistola com essas críticas do Felipe Melo e diz que não gostou muito dessas críticas aí não, né? É o que a gente sabe aí, segundo as informações apuradas, que nos bastidores o Abel Ferreira ficou bem pistola com o Felipe Melo e diz que não gostou muito das declarações do Pitbull, rapaziada. Coloque aí nos comentários o que vocês acham aí dessa cutucada, né, do Felipe Melo aí com o professor Abel Ferreira, mano. É treta de um lado, o Abel respondendo do outro, que ficou pistola, que não gostou. É isso aí, rapaziada. Coloque aí nos comentários. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Aproveita aí, se inscreva no canal, ative o sininho para saber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito. Notícias do Palmeiras e do Flamengo aqui pra vocês no canal do Lúcio Fute, que a gente vai falar dos maiores times aí que estão se destacando no futebol nos últimos 10 anos. Palmeiras e Flamengo. Então sempre a gente vai trazer notícias dos dois clubes aí, beleza? Convoca os palmeirenses e os flamenguistas aí. É nóis, rapaziada. Valeu aí. Até mais.